paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor. Amém. Glória Glória a Deus. Estamos aqui novamente para fazer o nosso primeiro estudo, mas vai ser um estudo meio misturado com pregação, porque o foco mesmo é que os irmãos venham aprender a palavra juntamente conosco, porque a palavra de Deus é viva e ela nos ensina a cada dia, a cada momento. A gente podemos até ver versículos que cada dia o Senhor dá um entendimento diferente. Mas hoje nós estamos querendo falar da fonte da água da vida. Glória a Deus. Apresentar para os irmãos esse estudo para mostrar um pouquinho o que o Senhor Jesus quer para que a gente venha entender, para construir uma vida espiritual, para que a gente venha ser salvo. Quem? Todos aqueles que o Senhor chamar. E o Senhor quer chamar todas as pessoas. Então por isso nós estamos aqui passando esse estudo, para que os irmãos venham a entender juntamente conosco, para que cresça no Espírito, cresça no entendimento, para que o corpo de Cristo, até mesmo aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, talvez não tem tempo de ler, talvez alguém não conseguiu passar de uma forma que a pessoa viesse a entender, esse é o nosso objetivo. Fazer com que todos venham entender, que seja um pouco ou muito, segundo a determinação da pessoa. Amém? Então, nós vamos começar a leitura do foco do estudo, que é a fonte da água da vida, onde está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 8. E vamos deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, nas vidas de quem está assistindo. Nós estamos passando por momentos difíceis, onde esse vírus que está no mundo todo está meio que tirando a atenção das pessoas unicamente para a tragédia que está acontecendo em vários países. É triste, é lamentável. Acredito que muitas famílias estão nesse momento em luto, muitas pessoas estão morrendo, mas o Senhor Jesus ainda está trabalhando para que essas pessoas venham para um descanso, venham para o reino do céu. É bom que a pessoa viva com a sua família até o tempo determinado ao qual o Senhor vai chamar cada um de nós, mas vamos passar esse estudo para que as pessoas tenham estrutura, para que as pessoas tenham algo a que buscar da parte do Senhor, até mesmo para passar nesses tempos difíceis e tribulosos. Amém? Então vamos começar a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 21, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Glória a Deus. Aí o versículo 8, o Senhor está fazendo um chamado de atenção para toda a humanidade. O
chamado de atenção para que as pessoas entendam qual é o propósito de Deus. Ele mesmo declara aqui no versículos acima que Ele é o princípio e Ele é o fim. Então a obra de Deus tem um início, tem um princípio, mas ainda não chegou no fim. O fim é a conclusão de todas as coisas. Amém? Então nós vamos ver esse versículo 8 com um pouquinho de atenção. Porque Deus está chamando a pessoa ao entendimento para não cair em um engano que possa levar ela num destino trágico. Amém? Amém. Versículo 8 diz assim: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Amém. Através desse tema, desse título, a qual o próprio Deus faz um alerta grave. Primeiro ele faz uma referência a quem quiser a água da fonte da vida. O Senhor está querendo dar de graça, ou seja, desde o princípio da obra o Senhor está querendo dar de graça essa água para que a pessoa tenha vida em si mesma. E hoje nós vamos entender o que seria essa fonte da água da vida, através de capítulos e versículos da palavra de Deus. Então nós vamos começar, como o Senhor disse, Ele é o princípio e Ele é o fim. Então nós vamos começar lá no princípio, entender quais são as promessas de Deus e para quem são essas promessas, a qual o Senhor entregou o próprio Filho em resgate daquele que crê nele. Amém? Então quem vai ler aqui é Tainá. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoareis o que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, como a serva Tainá falou, o Senhor está chamando um grupo de pessoas no mundo todo. Quem é esse grupo? No versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem. Quem? Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, em Abraão, porque Abraão é o descendente direto do Senhor Jesus. Quando o Senhor fala em ti, Abraão, porque da descendência de Abraão ia sair aquele que ia unir, que ia dar oportunidade, não somente para o povo de Israel, mas em todas as famílias da terra que crê em Abraão, na semente dele, ia ser meio que acoplado à promessa de Deus. E aí sim, todas as famílias da terra seriam benditas na promessa a qual Deus fez a Abraão. Amém? Amém. Nós vamos dar sequência no estudo em Gênesis capítulo 22, do versículo 15 e 18. Quem vai fazer a próxima leitura? Eu. Gênesis 22, 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 17. Que deverás te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele promete, no capítulo 12, que faz uma promessa direta a Abraão.
E Abraão começou a percorrer a caminhada a qual o Senhor determinou a Abraão. E Abraão foi fiel de um ponto que a gente deu uma resumida aqui. A gente foi direto ao ponto, senão ia ficar o texto muito grande. Mas a gente deixamos esse quadro para que as pessoas tenham oportunidade de, se possível, fazer um estudo em cima disso, em casa, de uma forma mais tranquila, vai preparar a Bíblia, vai preparar o ambiente. Então a pessoa pode estar lendo o capítulo 12 de Gênesis inteiro, assim como o 22. E ela vai entender que Deus quis provar Abraão. Mesmo Abraão sendo justo, mesmo Abraão sendo íntegro na presença de Deus, Deus ainda quis provar Abraão para ver até onde vai a fé do homem. Então Deus pediu em sacrifício o próprio filho de Abraão. Abraão creu tanto em Deus que ele cria que, assim como o Senhor pediu o filho também, ele cria que o Senhor poderia ressuscitar o filho dele. Glória a Deus. Então, nesse versículo 15 e 18, Abraão ia fazer, executando a ordem que Deus tinha dado para ele. Então, o próprio Deus brandou desde o céu e segurou a mão de Abraão, através de um estrondo, através de um clamor. E diz que o próprio Senhor jurou por ele mesmo, ou seja, confirmando a promessa de Abraão. Sabendo o Senhor que o homem é sujeito a muitos erros, muitas falhas, mas Deus encontrou um homem que tinha uma fé mais tão tremenda que atraiu o próprio coração de Deus a jurar por si mesmo. Quando Deus decretou essa ação através da fé de Abraão, que não levou o próprio filho em sacrifício, então Deus selou com a própria palavra, que por ele mesmo, a promessa que ele fez a Abraão e a descendência de Abraão seria cumprida pelo próprio Senhor. Glória a Deus. Amém? Então fique ciente disso, irmãos. O Senhor está cumprindo. Só que Abraão foi um homem justo na presença de Deus. O homem que guardou. Qual é o pai hoje, qual é a mãe hoje que daria um filho em sacrifício ao Senhor? Acredite. Falar da fé de Abraão é fácil. Mas executar a fé que Abraão executou, acredite. Só um homem que tem uma fé extraordinária. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E também na promessa, pode ver que em Gênesis 12:3, benditas serão todas as famílias da terra. E em Gênesis 22:18, benditas serão todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Glória a Deus. Sabemos que o judeu é um povo bem separado dos mandamentos, nas práticas a qual o Senhor determinou para eles. De como andar, como caminhar, como exercer a fé. Só que o Senhor faz uma promessa para Abraão que liga as nações da terra. O Senhor faz uma promessa para Abraão que faz com que há oportunidade para todo aquele que ele crê. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar dando continuidade na palavra do Senhor para que... Será que tem uma ligação? Se eu perguntar aqui para os irmãos aqui, será que tem alguma ligação Glória a Glória a Deus. Deus. do que o Senhor prometeu a Abraão no Novo Testamento? Tem. Vamos lá, há cerca de 3, no tempo do Senhor Jesus, 4.000 anos depois, será que tem alguma ligação? Glória a Deus. Então nós vamos estar lendo Gálatas, capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Glória a Deus. Gálatas 3, versículos 5 até 8. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma pergunta que Paulo está fazendo para a igreja de Gálatas. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Já está confirmando a promessa de Abraão lá em Gênesis. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios,
anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Glória a Deus. Aí já está conectando Gênesis 22, versículo 18. Sequência, Gálatas 3, versículo 26 e 29. Versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Glória a Deus. Olha que maravilha, irmãos. É forte. Qual é o propósito do Senhor? O Senhor faz uma promessa. E Ele vai confirmando essa promessa, requerendo de cada um de nós uma transformação. Como está escrito aqui, no versículo 27, porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Aí aqui ele já está acoplando as outras pessoas. Antes eram primeiro os judeus, depois o Senhor tinha feito as promessas através dos profetas, através dos santos apóstolos, e fez uma juntação onde une o que está escrito em Gênesis 12, onde serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Todos, claro, aqueles que crê e foi batizado, como está escrito em Marcos 16, 16. Todo aquele que crê e for batizado, será salvo. E aqui o Senhor está edificando a promessa dele através do apóstolo Paulo, confirmando a promessa que foi feita desde o princípio, lá em Gênesis, nos primeiros anos da face da terra, para que os irmãos entendam que o Senhor anda trabalhando. A obra começou no início, a obra não terminou. Por isso nós estamos aqui juntos, na mesma fé, no mesmo conceito, para que essa palavra maravilhosa chegue a muitas outras pessoas. Para qual motivo? Para que a gente junto venha crescer. Crescer em entendimento, crescer em foco, entender mesmo qual é a mensagem do Senhor, a qual a palavra de Deus praticamente inteira fala de um único propósito, que Deus está trabalhando para que pessoas entrem no reino dele. Assim como tem os obedientes, tem também os desobedientes. E Deus quer que todos aqueles que não conhecem o caminho do Senhor, que só há a obediência, conheçam a palavra dele, para que venham crendo, venham construindo uma vida espiritual, para que possa entrar na fonte da água da vida, a qual nós vamos ver o resultado no final do vídeo. Amém? Então nós temos aqui concretizado o início. Como o Senhor disse, ele é o princípio e o fim. Então aqui está confirmado em Gênesis e no Novo Testamento em Gálatas, que o Senhor fez uma promessa a Abraão e ele vai cumprir essa promessa. Amém? Amém. Através do próprio Senhor Jesus. E tem um trecho aqui em 2 Coríntios 4, vai ver a confirmação de Paulo, porque ele está falando que o Evangelho está sendo pregado desde Abraão. O próprio Paulo confirmou no livro de Gálatas. E no 2 Coríntios, a continuação vai mostrar que o Evangelho existe desde o princípio. Verdade. E vai mostrar que o Evangelho ele está aberto para aquele que tiver com os olhos abertos para compreender essa verdade. E Paulo também vai confirmar na carta de Coríntios que esse Evangelho está para todo aquele que crê. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer essa leitura então? Amém. Glória a Deus. Quem é que vai fazer essa leitura? Eu mesmo? Você, a Michele? Vamos lá, deixa eu usar. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda nosso evangelho está encoberto para os que se perdem
está encoberta. Mas quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Glória a Deus. É a imagem de Deus. Verdade. Porque não nos pregamos a nós mesmos, né? Mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos os vossos senhores, por amor, os nossos servos, por amor de Jesus. Glória a Deus. Olha que forte. Olha que forte, gente. Tá ligando. O próprio Senhor Jesus, ele doutrinou os apóstolos, não somente os apóstolos, mas quando desceu o primeiro revestimento do poder do Espírito Santo no cenáculo, tinha poucos, porque o Senhor Jesus, quando pregava, andava uma multidão atrás dele. Mas depois, quando vieram a perseguição, a qual já estava preparado para o Senhor, ele tinha que padecer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Então, muitos dos cristãos que andavam naquele tempo, meio que, talvez não desacreditando, mas por medo da própria vida, eles deixaram de caminhar com os discípulos do Senhor. Mas existia 120 homens e mulheres preparados e unânimes em oração e foram revestidos naquele poder. Amém? Amém. Então o Senhor preparou eles para passar um evangelho. Qual evangelho? Um evangelho onde que o Senhor ia remir. O Senhor ia remir aqueles que não tinham oportunidade de entrar na promessa, em santificação, porque Ele foi o verdadeiro sacrifício, Ele foi o único sacrifício santo, sem mácula, sem ruga, sem erro, sem pecado. O próprio Senhor Jesus se fez sacrifício. Mas Ele também foi a primícia, Ele foi o primeiro que ressuscitou. E assim, todos sabemos que Ele andou com os apóstolos, ensinou as coisas coerentes ao reino do céu. Então Paulo, um dos que veio depois através do próprio Cristo, já tinha total conhecimento, porque Paulo foi um dos que aprendeu com um dos maiores judeus daquela época, que era Gamaliel. Então Paulo sabia de toda a palavra. A questão é que Paulo teve que nascer de novo. Paulo teve que ser batizado. Então Paulo recebeu um novo evangelho através do que ele já tinha, mas com uma nova visão espiritual, não carnal, nem visual, mas espiritual. Então Paulo, ele fala aqui no livro de 2 Coríntios, por que o nosso evangelho está encoberto? É por causa que o Deus desse século, ou seja, o dominador que anda no mundo segundo a vontade da carne, o sedutor de todo mundo, ele faz com que as pessoas cheguem à incredulidade, faz que as pessoas não venham a crer. Um exemplo, se a pessoa quiser ser um advogado, Ela tem que estudar para ser. não pode ser por si só, não. Não. Tem que estudar, e não somente uma faculdade para ser um advogado, mas tem que estudar também a aula B, não é isso? Assim como a pessoa que vai estudar medicina, ela tem que estudar muito para exercer a função de médico. Assim é o reino de Deus. O Senhor determinou mandamentos de uma forma que a pessoa vem entender. Não é difícil. Mas se o Evangelho, se essa doutrina maravilhosa e santa, que vem da parte do Senhor Jesus, da parte de Deus, não chega até os irmãos, não chega até aquelas pessoas que ainda nunca ouviu falar disso, é porque há um poder espiritual nesse mundo que tenta bloquear, tenta afastar, tenta fazer com que a pessoa não tenha interesse. Então a pessoa não pode despertar para conhecer a maravilhosa fonte da água da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade, no ensino, para que a mente, não somente nossa, mas também daquele que vai assistir esse vídeo, possa abrir no entendimento. Porque eu creio que o Espírito Santo, Ele que dá o crescimento. Nós estamos fazendo aqui uma parte de semear. Semear a palavra de Deus, semear o propósito de Deus, mas quem dá o crescimento é o Espírito de Deus. Glória a Deus. É o próprio Senhor Jesus.
Então, irmãos, nós vamos continuar o estudo aqui. Quem vai ler agora é o Ivan? Pode ser. Romanos capítulo 6, Romanos. do versículo 1 ao 4. Amém? Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte, irmãos, forte. O Senhor Jesus, Ele desceu do céu, deixou a glória dele para se fazer sacrifício por nossa vida. Ele não errou, Ele não pecou. A palavra de Deus diz que Ele foi tentado em tudo, mas não errou em nada. E vamos imaginar que o Senhor Jesus veio para nos salvar, porque a gente, talvez por algum motivo ou outro na caminhada da vida, vamos pecar em alguma coisa, vamos errar em alguma coisa. Nas cartas de João, João fala: filhinhos, convém que não pequeis. Mas se porventura pecar, por quê? O tentador vai querer tentar a gente. A nossa carne vai querer inflamar para que a gente cumpra alguns desejos que não agradam a Deus. Então, é uma luta constante do Espírito que habita em nós e da carne, a qual esse Espírito está selado juntamente com a nossa alma. Amém? Então, para a gente andar naquilo que o Senhor quer, Ele teve que descer e fazer o que a gente não poderia fazer. Mas aqui, nessa carta de Romanos, Paulo está dizendo: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Jamais, irmãos. O Senhor Jesus veio para acabar com o pecado. E se a gente estamos nele e fomos batizados, quer dizer que aquele ser anterior, a qual pecava e pecava muito, não conhecia a palavra de Deus, estava morto por causa do pecado. Mas quando a gente recebemos Jesus, nós adquirimos vida. Mas quando a gente voltamos a pecar ou errar abundantemente, voltamos à morte. Aparentemente estamos vivos, mas o nosso espírito está morto para a presença de Deus. Porque o Filho veio trazer vida, mas não veio trazer a vida para que a gente continuasse no pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que no versículo 3 fala assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então quer dizer que a gente sepultamos nossos erros juntamente com a cruz, para que os erros fiquem mortos e a nossa alma fique viva, juntamente com o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade para entender Colossenses, do capítulo 1 ao 6. Vamos entender o que a palavra de Deus vai nos indicar para a gente ter um pouquinho de atenção. Glória a Deus. Colossenses 3, capítulo 1, versículo 1, perdão. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria.
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Glória a Deus. E aí, o que você acha? Aqui nós vemos, né, que Romanos fala que nós temos que viver em novidade de vida e que nós sepultamos junto com Cristo e nós ganhamos uma novidade de vida quando o Senhor Jesus ele ressuscitou. Quando o Senhor Jesus desceu, ele falou que não veio falar de si mesmo, mas ele falou tudo quanto o Pai tem ordenado. E aqui Paulo ele mesmo cita que nós devemos buscar as coisas do alto, nós devemos revestir de Cristo. E Paulo está nos ensinando que seguir os mesmos passos e o caminho de Cristo, você está vivendo uma novidade de vida. Então quer dizer que você está tendo vida em si mesmo. Mas como você vai ter vida em si mesmo se não conhecer a própria vida? E Paulo ele está relatando sobre Cristo. Quando Deus enviou o próprio Filho na terra, ele não só cumpriu toda a palavra, mas ele trouxe a direção do Pai para que nós andássemos no caminho em retidão e integridade, assim como Abraão, em justiça e em verdade, para que nós alcançássemos a graça do Senhor. Por isso que buscai as coisas do alto e mentalizar as coisas do alto. Então quer dizer que a pessoa lá vai abandonar o velho eu e vai viver um novo eu. Mas pelos frutos do Espírito, assim como o Senhor tem nos ensinado em todo o Evangelho. Glória a Deus. Isso é o que o Senhor está nos mostrando para uma